Os felizes estão aqui, diga glória a Deus. Aleluia, prepare essa atmosfera, querido. Um dos maiores inimigos da igreja contemporânea é a rotina religiosa. Imagine eu, quarta geração de assembleiano. Aí chegou um momento na minha vida, meu bisavô, seu Santino era, meu avô, meu pai, pastor Antônio, e eu vim. Então foram 25 anos de igreja, eu nasci. Chegou um momento na minha vida que os cultos se tornaram banais, casuais, normais. Eu aprendi toda a liturgia, ela estava tão automática dentro de mim, que eu chegava, adorava, cantava, tudo em piloto automático, mas dentro de mim já não havia vida. E todo homem de Deus, mulher de Deus, já viu, é alguém chorão, é alguém que se quebranta, que tem uma vida de Deus dentro de si, é algo diferente, difícil de definir com palavras. Mas esses chorão são aqueles que Deus usa, mas só tem a capacidade de derramar lágrimas, de se quebrantar, quem está vivo e cultiva a chama acesa de adorar a Ele, dizendo: Jesus, Tu és lindo, está na Tua presença, é maravilhoso, é um prazer estar na Tua presença e me render a Ti. Aleluia ou não aleluia? Tem uma canção que eu e o Lucas preparamos nessa tarde. Passamos a tarde aqui orando, consagrando, buscando a presença de Deus. E a canção dizia: eu me rendo. Eu quero adorar com você nessa noite, mas eu queria que você vivesse dentro dessa atmosfera, que você entrasse nessa atmosfera de adoração, mas mergulhasse assim profundo em Deus, e permitisse que o Espírito Santo essa noite te levasse além dessas paredes, te levasse além dessa atmosfera, desse espaço sideral do cosmos, que você acessasse a sala do trono, que você voasse bem alto nas asas do Espírito Santo e adorasse a Ele de todo o teu coração. Te convido a fechar os teus olhos e começar conosco, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Adore com todo o teu ser. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, Espírito do vivo Deus. Sem Tua presença. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Oh, Senhor, Senhor, subsistimos sem Ti, Pai. Sem Ti não há culto, não há celebração. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser. Ore essa canção, diz: sacia o meu ser. Levante as tuas mãos bem alto e diga: eu me rendo. Eu me rendo. Oh glória.
esse irmão. Faz esse clamor vir lá da tua alma, dizendo a Ele: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Diga mais uma vez: eu me rendo a Ti, Pai. Eu me rendo. Ore comigo. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval, mais uma vez. Vento de poder, cante, cante. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval, sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, aleluia, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Pode continuar, Lucas. Querido, se você entendesse aquilo que no mundo espiritual é liberado aqui, oh Senhor, eu me rendo. Se você entendesse o que se desenrola no mundo espiritual, é fácil a gente olhar para Davi. A Bíblia fala que Davi, quando ele vai lutar contra homens, o que ele faz? Ele usa a espada, pastor Antônio. Ele luta com espada e ele enfrenta Golias, ele enfrenta homens, ele enfrenta hordas inimigas. Mas a Bíblia diz que quando Davi, ele vai enfrentar o mundo espiritual, você lembra o que ele usa? Ele usa harpa, ele usa salmos, ele usa cântico, ele usa louvor, porque ele está dizendo: quando eu combato homens eu vou com espada, mas agora contra o que eu estou lutando, não dá para combater na força do braço, não dá para ganhar no grito, não dá para ganhar com artimanhas humanas, mas aquilo que eu estou lutando, eu luto com armas espirituais. E sabe qual é uma arma da igreja? É o louvor da igreja. O louvor da igreja, é por isso que o diabo tem raiva, é por isso que o diabo tenta te amarrar, é por isso que ele tenta fechar tua boca, ele tenta deixar você travado, triste, porque quando uma igreja adora, Deus vai à frente dela quebrando grilhões, barreiras. Quando uma igreja adora, ela entendeu que no mundo espiritual ela está dando golpes, querido, e não tem demônio que resista uma igreja adoradora. Por isso eu te convido a dizer: Deus, eu sou o lugar. A igreja de Jesus que adora, ela não procura lugar, ela é o lugar. Que lugar é esse, pastor? Um lugar onde Deus está. Você não precisa procurar lugares que te façam bem, você não precisa procurar coisas. Seja o lugar onde Deus habita, onde Deus está presente, onde a alegria do Senhor é a tua força. E se você crê, enche o teu pulmão de ar e canta comigo: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, aleluia, para conhecer-te mais, para conhecer mais.
Você consegue sentir algo do Espírito Santo aí nessa noite? Eu gosto da simplicidade do Evangelho de Jesus, da simplicidade do Mestre, da simplicidade que Ele fala, que Ele se manifesta. Não entendi, pastor Felipe. Jesus é um homem simples, é um carpinteiro simples, querido. É um homem simples, pastor Antônio. Aí diz a história que quando ele começa a fazer milagres, as pessoas começaram a dizer: não, mas ele não é aquele homem aqui que fazia móveis aqui para os casamentos? Ele não é o carpinteiro de Nazaré? Como pode? Ele é simples demais. É que a gente está tão querendo coisas extraordinárias, tão atrás de coisas, de multidões, que a gente esquece que Jesus está nas coisas simples. Aleluia! E é isso que Ele diz no meu coração: Felipe, na simplicidade dessa noite, eu estou presente nesse lugar. Na simplicidade desta casa, eu estou presente. Eu estou à porta e bato de muito coração. Sou a noiva do Cordeiro. Peça a Ele dizendo: vento de amor. É você, vai, toca, toca em meu viver. Faz teu querer, diga, faz teu querer em mim, como um vendaval. Aleluia, tá bonito este coral. Como vem, sobrenatural, sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vai, cante. Vento de poder sopra em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer. Seja alguém com uma voz profética, seja alguém representante dos céus, abrace alguém do teu lado. Sinta o Espírito Santo te abraçando aí, através desse abraço. Abrace alguém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 16. Irmãos, o livro termina em Malaquias, o Velho Testamento. Um pouquinho antes, tem os profetas, ali fica Abacuque. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Um pouquinho antes, irmãos, deste episódio, Deus mostra a Abacuque o que ele faria com o povo de Judá, porque ele mesmo clamou: até quando eu gritarei, Senhor, e tu não me escutarás? Ele queria justiça, porque o povo de Judá andava rebelde.
Ele de certo achou que Deus mandaria refrigério, que Deus agiria de uma forma que ele mostrasse a sua justiça. Mas Deus disse: eu enviarei contra Judá os babilônicos. E daí ele fica revoltado, ele diz: como, Senhor, mandará tu o ímpio sobre o justo? Ele se indignou e ele começou a contender com Deus. Por que, Deus? Como assim, Deus, tu farás isto? Irmãos, às vezes vão sobrevir coisas sobre as nossas vidas, das quais nós não vamos entender. No capítulo 2, Deus diz a Abacuque assim, ó: Abacuque, o justo por sua fé viverá. Abacuque entendeu. Você não precisa entender, nós precisamos confiar. O justo por sua fé viverá. Então, irmãos, nós temos que parar com os porquês, porque Deus age da maneira dele. Ele sabia o que era melhor para o povo. Ele mandou o juízo para que fosse estabelecido a justiça dele. E assim às vezes é conosco. Não é fácil, dói, machuca. E às vezes nós perguntamos: por que, Deus? Por que comigo? Por que assim? Mas Deus te diz nessa noite: confia em mim. Deus diz para ti: espera em mim. Ainda que tudo esteja contrário, ainda que a água esteja entrando dentro do seu barco, ainda que a tempestade queira te jogar no mar, ainda que o vento seja contrário, eu creio que no meio da tempestade que você está passando, você vai olhar entre as águas e Ele vai vir andando ao teu socorro. Por isso Ele diz nessa noite: confia em mim, filho, confia em mim, filha, e tu ainda me louvarás. Glória a Deus. E Abacuque entendeu. E quando Abacuque entendeu, estava vindo o povo para destruir Judá, mas ele entendeu que o justo viveria pela fé. Então Abacuque faz uma das orações mais bonitas da Bíblia: ainda que a figueira não floresça, e que a vide não dê o seu fruto, e que o produto da oliveira minta, e que não haja mantimento nos campos, e que não haja mais animais, todavia eu me alegrarei, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Confiança, irmãos, é isso que nós precisamos ter em Deus: confiar nele. Amém? Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Aplauda o santo nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Essa quarta começou enérgica. Aleluia. Glória a Deus. A gente está numa semana muito intensa e a gente está sentindo algo de Deus, algo especial de Deus. É difícil definir com palavras, mas eu sinto uma unção de Deus nesse lugar. Domingo nós tivemos aqui na nossa celebração de Santa Ceia, trabalhamos um texto de coisas que estão por vir nessa terra, estão acontecendo nesta terra. E eu sinto uma promessa de Deus de derramar um avivamento ainda nessa 11ª hora, nessa última geração, a geração quase que pré-diluviana, mas dos tempos modernos, onde comem, bebem, dão-se em casamento, mas rejeitam. E o madeiro da arca foi testemunha. A mesma coisa, a cruz de Cristo é testemunha contra uma geração que nega, mas era uma promessa de Deus. E eu creio que Deus ainda vai derramar um grande avivamento sobre Laguna. Essa cidade não será do carnaval pornográfico, nem dos demônios da promiscuidade, mas ela vai ser do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Obrigado pelo teu amém tão empolgado aí. Amém? Aplauda ao Senhor e diga glória. Laguna é de Jesus. Amém?
E aí a gente veio nesse clima. Na segunda-feira eu estava aqui e eu confesso aos irmãos que eu me surpreendi. Qualquer líder, qualquer pessoa que está no ministério, ela entende que algo se move nos céus quando uma igreja se coloca em oração. E aí eu vim aqui na segunda-feira, eu vim aqui na segunda para orar, e cheguei aqui, já tinha alguns irmãos, e eu dobrei os meus joelhos, e foi chegando irmão, e outro irmão, e outro irmão, e outro irmão. E eu fiquei surpreso, pastor Antônio, como o nosso povo tem levantado o altar de oração. Eu atribuo a isso as vidas que Deus está transformando, tocando, salvando, libertando, se enchendo do Espírito Santo, não de religiosidade, de conjunto de regras, mas cheio de Deus, uma coisa que começa de dentro para fora. E eu creio que a gente anda pela cidade, olha, você é pastor daquela igreja, eu tenho uma vontade de ir lá conhecer, eu tenho vontade de ir lá ver essa atmosfera, eu fico ouvindo falar aí pela internet, mas eu creio que isso é o Espírito Santo, que é o diferencial dentro dessa casa. O lugar pelo lugar é humilde, simples, mas a gente é grato a Deus. Ontem tivemos aqui as aulas de música, Deus está levantando uma geração profética através da música. Eu bem verbalizei aqui, para os irmãos que não estavam, que Davi lutava homens com espada, mas contra demônios ele lutava com harpa. Então o louvor da igreja é algo poderoso, é algo extraordinário, e não tem demônio que resista quando você é um adorador. Lembra daquela canção? Adorador. Aí o coro dela diz: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode parar um adorador. É como o apóstolo dizia: o que me separará do amor de Deus? As lutas, barreiras, as dificuldades. E mesmo nas melhores, nas piores provas da vida, quem é de Jesus e tem o Espírito nele, tem fôlego para o adorar. Senhor, no meio desta luta, eu te adoro. Aleluia. Vai entender, querido? Vai entender esse povo de Deus. Os camaradas iam ser jogados para a arena, os leões lá esperando com presa desse tamanho. Eles entravam cantando: porque ele vive, posso crer. Aí matava 5 crentes, vinha 10 no outro dia, matava 10, vinha 30. Porque a obra de Deus ninguém para. Todos acharam? Capítulo 4, versículo 20, não é 1. Diz assim, ó: pois o reino de Deus não é coisa de palavra, mas de poder. Como é um versículo, a gente vai ler mais uma vez para ficar bem fixado. Pois o reino de Deus não é coisa de palavra, mas sim de poder. Irmãos, nessa noite eu vou contar a história de um homem. Um homem que ele é muito parecido conosco, cheio de altos e baixos, cheio de inconstância, de um gênio, de um temperamento extremamente difícil. Ele era chefe dos discípulos e ele foi um dos discípulos que mais deu trabalho para Jesus. O nome desse homem é Pedro. Ele tinha a sua profissão de pescador e era um homem bem simples. E a gente vai voltar na história ao primeiro encontro que esse homem teve com Jesus, lá no início. Então, certa vez estava Pedro com seu barquinho à beira do mar da Galileia pescando, quando um homem se aproxima dele. Ele não sabia ainda que era Jesus. E esse homem entra dentro do barquinho dele, de Pedro, e começa a palestrar para a multidão. E daí ele está aqui dentro do barco, dentro da água, e na beirada assim da areia começa a se aglomerar muita gente. E ele ensina. Depois ele diz: Pedro, leva o teu barquinho mais para o fundo e estende as tuas redes. Mas Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas como tu está falando, eu vou fazer. E ele estendeu a rede, e a Bíblia diz que era tanto peixe que as redes começaram a se rasgar da força do peixe. E quando Pedro viu aquele milagre, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Desde o primeiro encontro dele com Jesus, ele já sabia, ele já se considerou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Já sabia que era miserável. E Jesus disse: siga-me e eu farei de você pescadores de homens. E aí começa a caminhada dele com Jesus. Pedro larga tudo, larga o seu trabalho, larga a sua família e vai caminhar com esse nazareno. Só que, irmãos, Pedro não tinha constância espiritual nenhuma. A Bíblia diz que ora ele era usado por Deus e ora ele era usado pelo diabo. Só que nesse intervalo de ser usado por Deus e usado pelo diabo era coisa de 5 minutos. Deus usava Pedro para falar com Jesus. E daí daqui a pouco ele não vigiava e o diabo já pegava ele também. E assim era Pedro. A Bíblia também relata que ele era um homem de pouca fé. Tem uma história que diz que Jesus se retirou um pouco dos discípulos. Os discípulos estavam aqui e chegou uma pessoa com um menino endemoniado. E os discípulos vão tentar tirar aquele demônio e não conseguem. Daí Jesus chega e diz:
pouca é a fé de vocês. Tem outra história também, que os discípulos estavam num barco, Jesus não estava com eles. E eles estão lá de boa pescando, e daqui a pouco vem uma tempestade muito forte, com ondas enormes, o céu fica preto e é raio e é tudo. E eles acharam mesmo que iriam naufragar, e era de noite. E em meio àquilo tudo chega um homem caminhando sobre as águas, daí os discípulos, meu Deus, é um fantasma. E daí era Jesus, mas eles não sabiam ainda, estava de longe, de noite, no meio da tempestade. E daí ele diz, não temam, sou eu. Daí Pedro reconheceu a voz dele e disse, se és tu mesmo, então diga que eu ande sobre as águas contigo. E ele diz, então vem Pedro. Pedro corajosamente, com fé, saltou e começou a andar. Enquanto ele andava, ele estava focado em Jesus, olhando para ele. Mas daqui a pouco ele começou a olhar para um lado, ele se deu conta do que ele estava fazendo. Meu Deus, eu estou andando sobre as águas, era de noite, tudo escuro. E as ondas vinham, e ele começou a olhar para o lado, para as adversidades, e ele começou a afundar. E daí Jesus disse, Pedro, pegou a mão dele, homem de pouca fé, por que duvidaste? E puxou ele para cima de novo. A Bíblia também conta que ele era bravo. Eu estou contando várias histórias aqui de Pedro, falando que ele era inconstante, da pouca fé dele, do temperamento difícil dele, para você ter uma noção de como é que ele era, como é que era o comportamento dele quando ele caminhou com Jesus. Então a Bíblia conta que ele era bravo. E a história diz que quando os soldados vieram para pegar Jesus, para levar ele para Pilatos, estavam todos os discípulos com ele. E Jesus já tinha dito, amigos, vai chegar um tempo em que eles vão me pegar e eles vão levar eu para ser morto. Jesus já estava tudo explicadinho. E daí chegou o dia disso acontecer. E eles pegaram Jesus, Pedro sacou a espada e pau para cortar a cabeça do soldado. O soldado desviou, pegou na orelha. E a orelha caiu. Então Pedro, ele tinha um temperamento muito difícil. O sangue subia, ele não tinha filtro. O que vinha na cabeça ele falava. O sangue subiu, ele já estava na atitude. E daí Jesus disse assim, Pedro, estás achando que tu estás me defendendo? Eu não estou sendo pego, eu estou me entregando. Pedro, tu acha que se eu não quisesse, eu diria para o meu pai, ele mandaria mais de uma legião de anjos aqui para me livrar, mas estou fazendo isso para que se cumpram as escrituras. E Jesus pega a orelha do soldado mau, Pedro tinha arrancado, e faz um milagre na hora, e cola a orelha de volta. Como é que Jesus é, né? Até quando ele estava sendo preso, o homem que estava prendendo ele vai lá e faz um milagre nesse mesmo homem. E daí Jesus disse assim, amigos, estou aqui com vocês, mas logo vocês todos vão me abandonar. E daí todo mundo ficou quieto, os discípulos todos. E daí, mas Pedro tinha que abrir a boca. Mas Senhor, não. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E se preciso for, eu vou morrer contigo. Você diz assim, Pedro, menos, Pedro. Hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Daí Pedro ficou quieto. A Bíblia também conta que Pedro, ele sabia da sua miserabilidade. Ele sabia que ele era um miserável. Desde quando ele conheceu Jesus, ele já disse, te afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu sei do meu gênio, Jesus, te afasta de mim. Em certa ocasião, Jesus estava falando sobre humildade e estava lavando os pés dos discípulos, lavando o pé de um, o pé de outro. Chegou a hora de lavar o pé do Pedro. Pedro pegou, encolheu o pé. E daí Jesus disse, Pedro, dá o teu pé para mim. E Pedro disse bem assim, Senhor, nunca lavarás o meu pé. Jesus disse assim, Pedro, se tu não me der o teu pé, tu não é mais meu discípulo. Não tenho mais parte contigo. E daí Pedro pegou, foi te dando o pé para ele, deu um, deu o outro pé. E ele disse assim, Jesus, já que tu vai lavar meu pé, então tu vai mexer na minha sujeira porque tu me ama. Jesus, então lava a minha mão, lava a minha cabeça, lava tudo, Jesus. Não deixa nada sem lavar porque eu sou um miserável sujo. Levando para o mundo espiritual, Pedro, ele sabia, ele se conhecia, ele sabia como ele era, o temperamento dele, mas ele disse, Jesus, lava tudo, não deixa nada sem lavar. Irmãos, Pedro era uma pessoa com um temperamento bem difícil, como a gente pôde ver, uma pessoa de pouca fé, uma pessoa brava, uma pessoa que não tinha constância espiritual, só que tinha um negócio, Jesus gostava dele. E o que ele pode fazer? Ele era todo ruim, ele até recolhia o pé, mas Jesus gostava dele. Jesus gostava tanto dele que Jesus tinha 12 discípulos. E daí quando ele estava muito aflito, muito angustiado, ele se retirava e dizia, vou orar. Não queria se mostrar. A Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue, ele não queria se mostrar para os 12. E ele disse, mas vem 3 comigo, Tiago, João e Pedro.
Então ele chamava as pessoas que ele tinha mais intimidade. E dando continuidade à história, Jesus foi pego lá quando Pedro cortou a orelha do soldado ele foi sendo trazido para a praça. E daí chegou uma hora que eles estavam batendo em Jesus. E Pedro estava ali, daí chegou um homem assim: Ei, eu lembro de ti, tu estava com ele, ei, peguem ele. Não, eu não conheço esse homem, você está enganada. Aí chegou outro: Não, mas tu é galileu, tu andava com eu me lembro de ti. Não, é mentira. Daí depois de um tempo chegou uma mulher e disse assim: Mas tu fala como ele, tu anda como ele, o teu jeito é parecido com o dele. E ele disse assim, ó: Eu juro que nunca conheci este homem. E a Bíblia fala que naquele momento ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele, os olhares se cruzaram. E a Bíblia fala: E Jesus olhou firmemente para ele. E daí ele caiu a ficha e o galo cantou. E quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele se lembrou do que Jesus tinha dito: Pedro, hoje antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes ainda. Irmãos, e daí esse Pedro, ele perde as estribeiras da vida. Daí cai a ficha dele: Meu Deus, eu traí o meu mestre, eu disse que eu não o trairia. E daí a ficha dele cai. E daí vamos dar as imaginação, né? Imagina ele pensando: eu julguei tanto Judas, que Judas traiu Jesus por dinheiro. Eu traí Jesus por medo? Não foi por dinheiro, mas foi por medo. Irmão, desse homem deprime. Imagina, não era para menos, né? Disse: Não, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E se preciso for, eu vou para a morte contigo. Irmãos, ele nega 3 vezes. Imagina, Jesus apanhando e olha para ele, e ele olha para Jesus. Vamos dar continuidade na história. Chegou domingo de manhã, Jesus já foi morto. E daí a Bíblia diz que Maria, ela vem com os perfumes para colocar no corpo de Jesus, porque era costume daquela época perfumar o morto. E quando ela chega lá onde Jesus estava morto, ela diz que o corpo de Jesus simplesmente desapareceu. E ela fica muito preocupada e começa a chorar. Daí a Bíblia diz que aparece um anjo lá e diz assim: mulher, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? E o anjo ainda disse assim, ó: Maria, volta lá para os discípulos e diz assim, ó, e diga que eles venham. E outra, chama Pedro também. Então, ou seja, Jesus disse: manda os discípulos vir e manda Pedro. Jesus especificou Pedro. Pedro era discípulo. Pedro se enquadraria nessa palavra. Chama os discípulos, Pedro viria junto, porque ele é um discípulo. Mas Jesus fez questão de dizer para o anjo: chama os discípulos e Pedro. Jesus fez um agrado, foi especial. Ó, tu me negasse 3 vezes, mas chama ele também, porque ele está triste. Olha o tanto desse amor por esse cara. É um cara todo errado, mas chama ele também para ele se sentir especial. Quando eu já ressuscitei, ainda vou chamar ele. E Maria chega correndo e diz: amigos, eu cheguei lá, e conta assim. E cadê Pedro? Vamos dar as imaginações. Imagina que Pedro está lá no canto, assim, acocado, com as mãos no joelho, bem triste. E diz assim: Pedro, Jesus ressuscitou e ele mandou te chamar especificamente. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro, ele não anda, ele corre. E ele começa a correr. E quando ele chega lá, ele vê realmente, ele ressuscitou. E daí começa a vir na mente dele: meu Deus, era verdade, as profecias, tudo que a gente não se ligou antes aconteceu. Depois de 3 dias ele realmente ressuscitou. E a Bíblia diz que depois eles voltam para Jerusalém, ficam todos numa casa. E que daí Jesus aparece para eles todos juntos. Onde Jesus apareceu de várias maneiras para os discípulos. Algumas maneiras, para um individual, para outro. Mas dessa vez ele apareceu para todos eles juntos e deu uma ordem. Ele disse: amigos, não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês e vocês recebam poder. Fala poder. Recebam poder, grava bem essa palavra. E eles começaram a orar, porque Jesus deu uma ordem: não saiam até que vocês recebam poder. E eles começaram a orar quando de repente veio do céu um barulho que parecia como de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa.
Irmãos, e depois que Pedro recebe esse poder, não é mais o mesmo Pedro. O Pedro muda. Aquele Pedro que ficou com medo de apanhar e negou Jesus, não é mais esse Pedro. É um Pedro que vai para a praça e começa a pregar bravamente. E daí ele é pego porque não pode pregar, e ele vai para a cadeia. E daí ele apanha e diz assim: Pedro, nós vamos te liberar, mas não prega mais. Irmãos, a Bíblia diz que ele sai da cadeia, e na mesma praça que se localizava a cadeia, ele começa a pregar de novo. O Pedro endoidou? Ou ele é doido, ou ele é muito cheio do Espírito Santo, porque isso é uma sentença de morte, mas ainda bem que a Bíblia diz que ele era um homem muito cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro franzininho, que era bravo, que tinha um temperamento difícil, se tornou líder dos apóstolos. O que é isso? Um homem simples, pescador, matuto, a Bíblia diz matuto, é leigo, é burro. Se tornou líder, o líder de todos os apóstolos. Olha só, a Bíblia diz que quando ele andava, a sombra dele ia curando. Que Pedro é esse? E a Bíblia ainda diz que quando ele recebeu o Espírito Santo, ele saiu e foi para o templo orar. E que tinha um coxo de nascença, um aleijado, que ficava sempre na porta do templo pedindo esmola. E que quando Pedro e os seus discípulos estavam andando, o aleijado olhou para Pedro e disse assim, ó: me dá uma esmola, me dá uma moeda. Pedro olhou, a Bíblia fala bem assim, ó: e Pedro olhou firmemente para ele e disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia diz que o homem deu um pulo. Irmãos, esse é o mesmo Pedro que antes de receber o Espírito Santo tentou expulsar um demônio de um menino e não conseguiu. Não é o mesmo Pedro, irmãos, alguma coisa aconteceu com esse cara. Então a gente pode ver um contraste de Pedro sem o Espírito Santo, um homem de gênio difícil, um homem sem fé, um homem que não conseguia fazer nenhum milagre, para o Pedro depois do Espírito Santo. E como terminou a vida desse homem extraordinário? A Bíblia diz que ele foi preso, e ele foi para a cadeia, e que daí chegaram para ele e disseram: Pedro, para ti chega, já te libertamos, tu continuou a pregar, já te libertamos, tu continuou a pregar, então deu para tua bola, tu vai ser morto. E a tua morte nós decidimos que será por crucificação. Ele disse: demorou. Eu estou aqui pregando, tá bom. Se eu morrer, tá melhor ainda. Vou me encontrar com ele, o amado da minha alma, aquele que eu neguei e ainda assim teve compaixão de mim. Mas Pedro disse assim: mas, governador, eu tenho só um último pedido. E o que tu quer, Pedro? Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado na mesma posição que o meu mestre. Irmãos, e a Bíblia conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Olha que homem doido. E a gente pode ver o contraste: Pedro sem o Espírito e Pedro com o Espírito. Irmãos, eu venho falar para ti essa noite que esse poder está disponível. Falando de poder, eu me lembro vou contar um testemunho bem breve. Eu me lembro de uma vez, eu tinha 14 para 15 anos. E eu estava ouvindo um sermão falando sobre poder e como Deus usava as pessoas para falar uma do amor de Deus para as outras. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu disse: mentira, Jesus, eu quero isso para mim. Novinha, meu Deus, ninguém me ensinou nada, ninguém me ensinou a evangelizar. Eu era totalmente leiga, nova convertida. E eu disse: Jesus, eu nunca me esqueço. Eu estava limpando a casa, me ajoelhei e disse: Jesus, eu quero isso para mim. Me usa, Deus. E eu faço uma promessa ainda contigo: se tu me usar, eu nunca vou negar um pedido teu. Se tu mandar falar para aquele, eu vou falar. Eu não vou me esquivar. Isso foi, parece que foi de manhã. Chegou de tarde, a minha mãe foi para o hospital. Do nada, parece que era. Foi para o hospital e depois eu fui atrás. E eu ainda não entendi o propósito disso. Irmãos, quando eu cheguei no hospital, ela já tinha subido para a cirurgia. E daí tinha uma senhorinha com máscara para respirar. Ela estava toda ruim. Se eu não me engano, era câncer terminal. Eu sei que ela tinha dias de vida. E daí eu cheguei lá e o Espírito Santo disse assim: ó, fala do meu amor para ela. Eu disse: ah, Jesus, não, tô com vergonha. Tava cheio de gente no quarto, gente que eu nem conhecia. Eu disse: não, Jesus, não. Eu não sei nem como é que eu falo, eu não sei nem por onde eu começo, eu nunca vi essa mulher. Ele assim: Isabela, tu não lembra da promessa que tu fez, tu fizesse hoje ainda, que se eu dissesse que te usaria, tu não se esquivaria. Irmãos, eu assim: tá bom, Jesus, eu vou falar, mas me dá oportunidade. Eu não vou falar nada sem oportunidade, porque eu nem conheço essa mulher. E daí a mulher do nada começou a falar sobre o céu. E daí eu assim: ô Jesus, é a minha deixa. Eu entrei e olha só o que eu falar para ela. Eu assim: senhora, ela falando sobre o céu com outra pessoa, não era nem comigo. Senhora, e se eu pudesse te dar a certeza da tua salvação, tu queres?
Ela olhou pra mim, disse que sim, tirou a máscara, deu uma risada. Ela disse assim: minha filha, não tô rindo por nada, eu tô rindo de felicidade. Deu assim, então eu vou orar pela senhora. Irmãos, ninguém nunca me ensinou a orar por ninguém. Eu era totalmente leiga, só porque eu era cheia de vontade de fazer as coisas. Eu peguei a mão dela, ela tirou o negócio da boca para falar, e eu disse assim: então repete comigo. Eu, fulana de tal, entrego a minha vida. E comecei a fazer a oração de entrega com ela, e ela começou a repetir. Irmãos, ali eu comecei a falar em língua estranha. Ninguém entendeu nada, né? Mas todo mundo ficou quietinho em posição que estava orando. Ninguém nem me conhecia. Daí depois eu comecei a falar do céu para ela, e comecei a dizer: os teus pecados estão perdoados. E comecei a contar de como era o céu para ela. Irmãos, para te encurtar a história, 2 dias depois ela morreu. Imagine se eu não tivesse falado nada para ela. Irmãos, eu pedi para Deus me usar e Ele me usou. Eu pedi: Deus, ou é com poder ou é nada feito. Se é para eu viver uma vidinha leviana, casa-trabalho para mim não serve. Ou é 8 ou é 80. Ou eu te sirvo bem, ou então eu vou servir lá fora bem. Irmãos, e Deus me escutou. E eu tô aqui nessa noite para te dizer: você não está cansado da mesma vidinha rotineira, da vidinha cansativa de ir para casa e ir para o trabalho e comer para trabalhar para comer e comer para trabalhar? Você não está cansado? Você não quer chegar em casa um dia e dizer assim: meu Deus, se eu te contar o que aconteceu lá no serviço hoje. Eu cheguei lá e de repente chegou uma pessoa bem triste, eu comecei a falar de Jesus para ela, ela começou a chorar e ela aceitou a Jesus ali mesmo. Ou eu estava, sei lá, na praia e veio uma pessoa e caiu endemoniada, eu expulsei. Irmão, você não quer ter história para contar? Quando eu estava preparando esse sermão, eu disse assim: Deus, eu vou falar para a tua igreja, mas eu quero que tu me dê alguma experiência, que tu faça alguma coisa comigo para eu poder testemunhar naquela noite. E eu pedi isso à noite, eu terminei de preparar esse sermão à noite. Chegou na madrugada, eu tive um sonho, mas um sonho cabuloso, coisa de morte, uma coisa bem intensa, assim, que eu não entendi. E era com uma pessoa. E eu cheguei para a pessoa e disse assim: fulana, sonhei isso contigo. Não sei se é coisa da minha cabeça, não sei se é coisa espiritual, mas eu estou te contando por desencargo de consciência. Ela disse assim: isso não é sonho, isso é revelação, isso é resposta de oração. E eu disse: ô Jesus, já consegui minha experiência para contar no dia. Irmãos, Jesus usou os discípulos, por que não usaria eu e você? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele não se limita, que Ele tem prazer em dar. Só que a gente tem que buscar. Que nessa noite você possa dizer: Jesus, dai-me poder, faça o sobrenatural na minha vida. Mas, querido, te prepara, porque coisas incríveis e extraordinárias vão começar a acontecer. Amém? Vamos adorar Ele dizendo: prepara teu coração, na sequência o pastor Antônio já vem ministrar. Menos de mim e menos de mim. Aleluia. Clame a Ele. Menos de mim, e menos de mim. Vamos colocar de pé adorando. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, aleluia. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor.
de todos os irmãos. Ainda de pé, nós recebemos o pastor Antônio, que vai partilhar a palavra de Deus. Epístola de São João, capítulo 3 e versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, louva a Deus pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, onde nós somos edificados pela palavra do Senhor. Já ouvimos belos hinos, a nossas irmãs que já nos antecederam, a irmã Cibele e também a jovem Isabel, que trouxe uma palavra maravilhosa. Louvo ao Senhor pela sua vida, né? Que Deus possa continuar te abençoando, usando, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amamos uns aos outros. Versículo 12: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justo. Até aqui, por gentileza, poderão tomar o assento. A frequência dos irmãos numa plena quarta-feira é bênção, é maravilhoso, e parabenizamos a cada um dos irmãos que se desprenderam do conforto do seu lar e vieram até aqui nesta noite para cultuar ao Senhor, adorar Ele na beleza da sua santidade. Aqui somos edificados pela palavra, nossa fé se renova, a nossa vida se renova e saímos daqui muito abastecido na presença do Senhor, para que nós venhamos caminhar mais uma milha. Amém? Nós fomos nos acostumando com a igreja. O pastor Felipe cita aqui, começamos entre 5, praticamente a família, fomos indo. Eu fiquei 35 anos em outro ministério. Eu fiquei 3 anos na igreja Deus e Amor, depois 32 anos, e acostumado. Agora, eu digo aos irmãos que estão aqui, pensam no homem. Desculpe alguns irmãos que eu respeito, gosto, continuo gostando, mas eu preciso dizer isso. Eu me preparei para isso, eu preciso dizer. Pensa num homem fanático. Pensa num homem que não podia ver alguém de brinco, de calça. Meu Deus, eu me escandalizava. Eu vivia num legalismo tremendo religioso. Eu vivia. Hoje eu comecei a ler o livro, o Evangelho de Gálatas. A minha mente se abriu. Meu Deus, eu comecei a viver uma liberdade em Cristo. Eu pude meditar muitas vezes, queridos. Muitas vezes uma prostituta está mais perto de Deus do que muitos religiosos vivendo num sistema religioso, julgando aquele santarrão que eu quantos fui testemunho, que não se alicerçavam, eram cheios de queda, cheio de cair, cheio de problema, no seu interior cheio, algo tinha que ser sarado. Há uma coisa tão grande que precisava. Existem muitos, meus queridos, se somos uma alma salva. Hoje a minha mente se abriu. Hoje eu quero ganhar almas, porque eu sei que quem faz a obra é o Espírito Santo, e quem leva para o céu é Cristo, é Jesus. Eu aprendi uma coisa. Muitas vezes,
por nosso fanatismo religioso, pelos vivendo naquele sistema, aquele legalismo religioso que não leva ninguém para o céu, meus queridos. Porque Deus não olha para o exterior, Ele olha para o interior. É por isso que Jesus se referiu de uma maneira clara: o que procede do coração que é pecado. Quantas pessoas vivendo do engano, enganado, encharcado de religiosidade. Então nós que hoje estamos, eu digo de boca cheia para muitos irmãos, que estou vivendo a melhor fase da minha vida, uma liberdade em Cristo, uma liberdade em Cristo maravilhosa. Nesses 3 anos, irmãos, nesses 3 anos eu fiquei mais firme em Cristo. Nesses anos que estamos aqui, ganhamos almas para Cristo, trabalhando. Quantas pessoas nós ajudamos, quantas pessoas visitamos, incentivamos, aconselhamos. Então estamos felizes em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quero parabenizar cada um dos irmãos que estão servindo a Cristo. Talvez não importa, né? Eu sempre digo uma palavra: não importa o que os outros falam, não importa o que os outros julgam, que dizem, o importante é o que Deus pensa de nós. Amém? Então, meus queridos, quem não deve não teme. Louvado seja o nome do Senhor. Servimos a Cristo com alegria. Sejamos felizes. Seu coração está voltado para Cristo. Eu quero te dizer uma coisa, sem sombra de dúvida: Cristo vai te libertar. Talvez daquilo que você tanto almeja, tanto luta, tanto batalha para você receber uma libertação. Pela religiosidade tu nunca vai receber. Por alguém falar para ti, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, nunca vai acontecer algo sobrenatural na tua vida. Agora, quando você mesmo, porque quem pode te ajudar, Deus usa o pastor, Deus usa alguém, fala conosco, mas você é que pode nos ajudar. Irmãos, primeiro é Deus, mas ninguém conhece melhor nós do que nós mesmos. Nós sabemos onde erramos, nós sabemos onde falhamos, nós sabemos. Porque isto, porque o Espírito Santo trabalha na nossa vida, e não é nada por força, nada por violência, nada forçado, é por livre e espontânea vontade, é uma libertação que vem do alto, é o Espírito Santo que trabalha, que coloca, que enche o teu coração de alegria, de paz, de gozo. Que você está na tua casa, no carro, no teu trabalho, aonde você se encontra, porém você sente Deus na tua vida, você sente a alegria do Espírito Santo, você sente um refrigério na alma. Ali talvez na pia, lavando roupa, lavando louça, ou na máquina colocando roupa para lavar, ali você está sentindo algo tão bom da parte de Deus, porque não tem coisa melhor do que ser livre em Cristo e sentir a paz na alma, sentir a alegria do Espírito Santo. Agora, eu quero dizer nesta noite, o inimigo de Deus
o nosso inimigo é o número 1 para nos acusar, para dizer para nós que nós não vamos dar nada, para dizer para nós vai morrer frustrado. Quantas das vezes, meus queridos, eu não vou contar por menores, o tempo já se foi, mas quantas vezes o inimigo, da ponta das pedras, uma pessoa praticamente analfabeto, uma pessoa que praticamente rejeitado pela sociedade, tu não vai dar nada. Mas Deus tem um plano na minha vida. Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece o dia da manhã. Fui acidentado, fiquei morto, desenganado 24 dias pela medicina. Porém, Ele tem um plano na minha vida. Eu estou falando isso porque Deus tem um plano na tua vida. Você não vai morrer frustrado. Não. Tem alguém que o Espírito Santo está falando contigo, e Deus está me revelando algo aqui nesta noite. Você tem um medo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem medo de continuar. Você não quer, mas você tem muito medo de continuar e até partir para a eternidade assim como você está. Eu quero dizer que você não vai partir para a eternidade assim, não. Deus vai te levantar, Deus vai te usar muito nesta terra. Eu estou profetizando para alguém de olhos abertos. Deus vai te usar. Eu já vou terminar. Aleluia. Então, queridos, aleluia. Então Deus tem os seus planos. Hoje, se amadurecemos, porque é coisa maravilhosa quando nós começamos a ter uma visão ampla, uma visão espiritual, uma clareza das coisas. Ninguém é melhor do que o outro, não, somos todos iguais diante de Deus. Todos nós somos especiais. Deus tem plano. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Pode crer. Saia convicto daqui. Você não é um alguém, não. Um qualquer, não. Aleluia. Você é um filho de Deus. Você não é criatura. Você é filho. Você é filho de Deus. Saia daqui convicto. Saia daqui convicto nesta noite, renovado pelo Espírito Santo, cheio de fé, de ânimo, de coragem. Eu convido os irmãos para se colocar de pé. A palavra de Deus era essa. Você vai sair daqui renovado. Eu creio que você vai sair daqui um jovem cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Eu convido você para vir aqui na frente, diante do altar. Se você quer uma oração da igreja, saia do teu lugar e venha aqui. Eu não conheço, não sei o problema, não sei o que você quer e precisa, porém Deus conhece a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Posso crer. Aleluia. Venha diante do altar.
aos pés de Cristo. Pode ficar em pé mesmo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo ter liberdade na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Mas eu bem sei. Aleluia. A Bíblia diz, não é eu. Se hoje ouvires a voz do meu Espírito, não endureçais o teu coração. Aleluia. Deus maravilhoso. Cante mais uma vez. Aleluia. Meu Deus, que bom. Comece a trabalhar nesta. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Glória a Deus. Temor não há. Mas a igreja do Senhor, ela sabe, declare. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Aleluia. Jesus, que vive. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, existem muitas pessoas que eles não sabem o que é aceitar Cristo como Salvador. Existem muitas pessoas que não sabem como iniciar e ser um membro da igreja. Eu quero dizer nesta noite aqui, há uma oportunidade. Eu citei no início que muitas pessoas não sabem talvez o que é aceitar Jesus, porque é um ato de fé, é um ato que você levanta a mão e toma uma decisão que você vai entregar a tua vida para Cristo, não de boca, mas de coração. Não, eu quero renunciar, eu quero aceitá-lo, Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Após alguns meses, você vai pedir o batismo em água. Jesus disse: aquele que crê, não é somente crer, for batizado, será salvo. Aí você é batizado. Eu passei por isso, batizado nas águas. E após você se torna um membro da igreja, você começa então a ser um membro, a participar de atividade, a participar da ceia do Senhor. Domingo nós tivemos um culto de ceia. A participar de atividades. Você pode, você é um membro da igreja. Então eu quero dizer nesta noite, se você ainda não tomou uma decisão, aceita Cristo como Salvador, é o primeiro passo. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer levantar sua mão para o alto e dizer: eu quero? Alguém para Jesus que quer? Está aqui o moço aceitando Cristo como Salvador. Louvado seja Deus. François, abraça ele. Mais alguém? Está aqui uma moça. Aleluia. Sibeli, abraça ela. Hoje o meu Deus quer te um jovem. Aleluia. Aí, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Este é o primeiro passo. Este passo é muito importante. Deus
Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Jesus. Isso pode acontecer. Deus eterno. Maravilha, maravilha. De pé, fortificado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. O hino da vitória lá na nave da igreja. Levante a mão sobre o altar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, só Deus é o Senhor. Aleluia. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Mais alguém? Aleluia. Deus eterno, neste momento, Jesus, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade. Está aqui a tua igreja, meu Deus, diante do altar. Está aqui, Senhor, vidas que estão tomando uma decisão, Pai. Está aqui este moço que está diante do altar, Pai, que está entregando a sua vida, fazendo um pacto. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar, ter liberdade, que é uma mudança, que o Senhor é que muda, que transforma. Meu Deus, a nossa irmã, Deus, o irmão, ajuda cada um dos teus filhos, Pai, a tua igreja em geral. O Senhor conhece a cada um dos teus filhos. Deus, há uma libertação aqui, Senhor, porque a obra não é minha, a obra é tua, e o teu Espírito que trabalha. Tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade. Dê um abraço na irmã, dê um abraço no irmão, os irmãos que estão aí. Dê um abraço, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.